orgulho enorme para nós da Deloitte anunciar a aliança com a Singularity University no Brasil. Como a maior organização de serviços profissionais no mundo, nós trabalhamos para gerar impactos positivos, fazendo o que realmente importa. Ao combinar esforços com uma instituição ícone mundial em inovação e excelência de ensino, como a Singularity University, nós vamos ajudar ainda mais a transformar o potencial do Brasil na força competitiva e no desenvolvimento de negócios, econômico e social. A Singularity University prepara líderes e organizações para que enfrentem de forma inovadora os grandes desafios globais. E no Brasil não é diferente, este também será o nosso papel. A tecnologia traz impactos e oportunidades imensas e está em nossas mãos construir novas perspectivas. E é um grande prazer ter a Deloitte como apoiadora e parceira nesta missão. Atualmente, a humanidade enfrenta um momento crítico e a gente compartilha grandes desafios globais que precisam ser trabalhados conjuntamente por todos os países. No entanto, é fundamental que cada país atue também nos seus focos específicos. Aqui no Brasil, a gente vai apoiar em como usar as tecnologias exponenciais para consolidar setores em que já somos diferenciados, mas também como utilizá-las para possibilitar que lacunas históricas de desenvolvimento econômico e social sejam preenchidas com o uso de tecnologia. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ana Carnaúba, Head da The Influencers Mercado, a Universidade Corporativa da Deloitte. Gostaria de iniciar esse primeiro evento de 2021 da Deloitte em parceria com a Singularity University, desejando a todos vocês um ano com muita saúde, muita disposição e energia. Nós vamos precisar. E também que a inovação e a criatividade, a união dos nossos esforços nos ajudem a transformar de forma positiva esse período que estamos vivenciando. Eu estou muito feliz em estar novamente aqui com vocês para discutir novas possibilidades para o Brasil em sua jornada de transformação. Desde outubro do ano passado, realizamos esse encontro uma vez por mês dentro da série de eventos digitais da Deloitte. Aqui, convidados especiais como líderes empresariais, acadêmicos, especialistas da Deloitte, da Singularity, do Brasil e do mundo, têm um espaço aberto para discutir questões-chave que impactam o futuro das organizações, das carreiras e do país, no cenário que se apresenta após os impactos da crise da Covid-19. E hoje a gente vai falar sobre talentos para o futuro que ninguém imaginava. Um tema que traz reflexão, muita inovação e a questão da inovação e a transformação digital aplicadas ao mercado de trabalho, à construção de carreiras e à competitividade do Brasil. A gente preparou um evento muito especial e você vai ver agora que para falar sobre gerações resilientes na criação do novo normal, teremos uma palestra com a líder global de pessoas e propósito da Deloitte, Michelle Parmelee. Ainda durante a participação da Michelle, teremos a presença da líder global de eminência da Deloitte, Christine Self, que fará a apresentação da pesquisa Millennial Survey 2020, realizada pela Deloitte. Logo em seguida, o sócio de consultoria em capital humano, líder do Human Capital Club da Deloitte e porta-voz local dessa pesquisa, Luiz Fernando Barosa, vai trazer um recorte da realidade brasileira. E nessa tarde ainda teremos um painel que eu mesma vou mediar com o tema Nada será como antes. Conhecimento, força de trabalho e estrutura organizacional. Estarão comigo nessa discussão Luiz Fernando Barosa, que continuará aqui conosco, o CHRO do Bradesco, Juliano Marcílio, e o sócio líder de talent da Deloitte, Marcos Oliver. Bom, se a gente colocar as nossas ideias e esforços para discutirmos todos juntos
possíveis soluções e caminhos para a questão da carreira e do mercado de trabalho nesse momento de pandemia e pós-pandemia, eu tenho certeza que nós vamos conseguir nos reinventar e provocar impactos positivos na sociedade como um todo. Agora, para abrir o nosso evento, eu tenho a honra de chamar o membro do Global Advisory Council da Deloitte, que também é membro do Comitê de Inovação da Deloitte Brasil e líder para a região Nordeste, aliás, a minha querida região Nordeste, Edson Cedrais. Seja muito bem-vindo, Cedrais. Agora é com você. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os convidados do nosso primeiro evento de 2021. Estamos muito entusiasmados com a aliança Deloitte e Singularity Brasil. O tema do evento de hoje revela uma preocupação constante da Deloitte, da Singularity Brasil, com uma questão fundamental de competitividade para o país e para as empresas que aqui operam. O tema trata sobre talentos e como esses talentos estão sendo impactados por toda a transformação que estamos vivendo na nossa sociedade. Se voltarmos a um ano atrás, antes do cenário de pandemia, esse já era um tema relevante. Discussão sobre conflito de gerações, como atender às expectativas e anseios em um ambiente de trabalho que congrega pessoas de gerações distintas, já era pauta, já era prioridade das organizações. Com as transformações aceleradas de março para cá, o assunto se tornou mais relevante e, por que não dizer, um pouco mais complexo, porque além de sermos forçados a viver com novos costumes, com novos modelos de viver e de trabalhar, continuamos com o velho desafio de compatibilizar expectativas entre pessoas de gerações diferentes, alguns ingressando no mercado de trabalho, outros se preparando para novos ciclos profissionais. As empresas têm papel fundamental nesse processo, não somente por uma questão de competitividade, mas também por uma responsabilidade social, afinal, todos fazem parte de um ecossistema integrado e sem novos talentos, sem revigorar a nossa força de trabalho, nós não vamos conseguir ter sucesso, a nossa sociedade não vai conseguir avançar e competir globalmente. A Deloitte e Singularity Brasil estão bem antenadas e bastante preocupadas com esse aspecto. Por esse motivo, estamos fazendo um evento hoje focado no assunto para divulgar a pesquisa Deloitte, divulgar algumas informações importantes, e para isso a gente convidou a Michelle. Michelle Parmel é líder global de pessoas e propósito da Deloitte. Ela vai apresentar e discutir conosco um levantamento excepcional sobre gestão dos millennials. A Michelle possui mais de 20 anos de experiência, mais de 20 anos de Deloitte, atua na prática como líder global na gestão de talentos, gestão de marca, comunicação e impacto social. Michelle também é membro do Comitê Executivo Global da Deloitte e atua como membro do United Way Worldwide Board of Trustees e é vice-chair do Board of Directors do Conselho dos Estados Unidos para Negócios Internacionais. Michelle, thank you for joining us. I'm sure we will have an inspiring discussion on a relevant topic. Looking forward to it. Thank you. First of all, I'd like to ask some questions just to begin our conversation and to introduce the theme that we are going to discuss this evening. In your view, will the pandemic have a significant impact on young talents? How will the crisis we live today will influence how the millennials think and act in the future? Yeah, thanks. That's a good question to start this off. You know, the pandemic has hit millennials and Gen Zs very hard. I mean, it's hit all of us hard. But even in the midst of this crisis, they are demonstrating a resilience to persevere. And they remain committed to their values. The pandemic has actually reinforced their desire to drive positive change in their local communities and in the world. And in a few minutes, we're going to go through our detailed survey findings. And when we do, one of the things we'll highlight is that 3/4 of millennial survey respondents said the pandemic has highlighted new issues for them, new issues to tackle, as well as made them even more sympathetic
towards the needs of others in their local communities and others around the world. Millennials and Gen Zs expect their employers and business in general to mirror their values, tackle their passions, but they're not just hoping for others to take these topics on. They want to play an active role in leading change. Perfect. And what's the company's mission regarding millennials' efforts to tackle the challenges that lie ahead? And how companies can benefit from them to make possible their own recovery at this crisis moment? Yeah, so as all of us, as the world starts to recover from COVID-19, we need to refocus on rebuilding our communities and our economies. And we need to rebuild in a way that makes us stronger and makes us more resilient. And that means building a better world for everyone. These are issues that are extremely important to young people. Throughout the years that we've conducted the Millennial Survey, we've consistently found that young people are trailblazers for purpose. They care deeply about social impact. They care about diversity, inclusion, the environment. And as I said earlier, the pandemic has only increased their drive. So all of us, we now have a chance to address these challenges, to address the inequities head on. And it's going to be important that business and government work together to achieve this. And in fact, young people expect that. They expect their organizations to work across boundaries. They expect them to serve a broader set of stakeholders. And frankly, we believe that if a company doesn't do that, they're going to have challenges attracting and retaining top talent. They're going to have challenges appealing to a broad base of consumers. I agree, totally. I agree. Business can be a powerful force of good in this world. And regarding Deloitte's role, how is Deloitte playing their role in this moment? How Deloitte is contributing to these challenges? Yeah, so look, our purpose, we set out our purpose many years ago, and it remains incredibly relevant today. Our purpose is to make an impact that matters. And we say make an impact on our clients, on our talent, and on the communities where we live and work. And so we believe in terms of societal impact that if we work with like-minded organizations and we combine our collective strengths, we can tackle society's most challenging problems in ways that individuals and NGOs and governments, they can't do on their own. We believe that, if we can focus the immense capabilities and energy of our people to make that impact that matters. Specifically, at Deloitte, we have developed what we call our world-class ambition. That ambition is to support 50 million people by 2030, and we want to support them through education. So we want to help people develop the job skills they need, help improve educational outcomes, help improve access to new opportunities. And to date, we have impacted 12 million people on our way to our 50 million people ambition. Beyond world-class, beyond the importance that we think education plays a role in societal inequalities, beyond that, we're working with our clients to prepare them to navigate this disruption, to prepare for this new normal, this new future of work. And we also are focused on our planet. We want our planet to be more sustainable for all. Thanks, Michelle. Thanks for this introduction. Bom, daremos início agora ao nosso evento. Espero que todos aproveitem, que seja uma tarde proveitosa, e passaremos agora ao nosso conteúdo previsto para o nosso evento. Obrigado a todos. All right. So in terms of, I think we're ready then to dive into our findings. I have Christine Self with me on the line. She is our global eminence leader, and she is the force behind this amazing survey that we're going to share with you. We're presenting our 2020 Millennial Survey findings
Our 2021 findings will be out in May, so something that all of us are looking forward to. 2020 was the 9th year in a row that we conducted research on the millennial generation. Over the last 9 years, we've examined millennials' thoughts and opinions and aspirations on everything from work and the economy to technology and the environment and businesses' role in society. 2020 was the 3rd year that we also included the viewpoints of Generation Z. So millennials and Generation Z viewpoints. What made 2020 unique, and I think you can guess what made it unique, that is COVID, is that halfway through our research, it took a very different turn, if you will. So our original field work began in late November 2019, and it concluded a week into the new year, so a week into 2020. We surveyed during that time period 18,400 respondents across 43 countries. You can see that on the slide in front of you. But over the next few months, right, during the course of January, February, it became really evident that the escalating global health crisis, the economic crisis caused by the pandemic was going to impact our research. And so we quickly developed and administered what we called a pulse survey. And we administered that pulse survey, you can see, to half of the original respondents, so 9,000 millennials and Gen Zs, 13 countries. And we did that from April to June. The pulse survey contained many of the original questions that we asked in the first set of the first survey, but we also added to it unique questions unique to the situation that we were in, specifically given COVID. What we found in this research at the highest level, and I mentioned this in my remarks at the top, and we can go to the next slide, is that the impact of the pandemic has hit millennials and Gen Zs hard, right? But in the midst of this crisis, these generations are demonstrating a resiliency to persevere, and they remain committed to their values and to their beliefs. And if anything, the pandemic has reinforced their desire to drive positive change in the world as well as in their local communities. And they expect that same ambition from business. So millennials and Gen Zs, they're not just hoping for a better world to emerge, they want to lead the change. So in terms of our high-level findings, we categorize them into 5. So 5 focus areas for our 2020 survey: mental health, financial prudence, the climate, societal impact, and work. And so I'm going to hand it over to Christine. Christine is going to take you through our detailed findings within each of these 5 areas. Okay, great. Thanks very much, Michelle. So next slide, please. So one of the new topics for this year's survey was around stress. So we're all aware of the pressures that confront young people today. And when we asked them in the November timeframe, so prior to the pandemic, how often they feel stressed, 50% of millennials, so half of millennials, and 52% of Gen Zs indicated that they were stressed all or most of the time. And their main sources of stress included the welfare of their families, their long-term financial future, and their job and career prospects. So interestingly, this was one of the questions that we asked again during the May timeframe, so during the pandemic. And the survey indicated stress levels fell by 8 percentage points for both generations. And you can see at the bottom of the slide some of the countries that we surveyed, including Brazil, where this was also the case. Millennial stress levels went down by 5% in Brazil, and Gen Zs by 6%. So while at first surprising, when we thought about it, we actually realized that maybe the slowdown of life brought about by the pandemic
may have in fact brought anxiety levels down. So for example, it allowed many to spend more time with their families, cut out long commutes to their jobs, have more time to exercise, and spend less of their disposable income on social activities. On the next slide. So that being said, even this decline in stress, we cannot downplay the importance of stress and mental wellness in terms of being a critical issue for younger generation and also for employers, since stress has a tangible impact on work and productivity. And when we asked whether or not they thought that stress was a legitimate reason to take off work, half of millennials and Gen Zs said yes. And 29% of millennials and 34% of Gen Zs had actually done so in the past year. However, when we asked them if they actually admitted that that was the reason to their employer that they were taking that time off, only 44% of millennials and only 38% of Gen Zs actually admitted that that was the reason to their employer. So that indicates that there's still a bit of a stigma or a fear attached to admitting to your employer that you need a break. Perhaps fear of being, seen as unable to handle their workload or the pressure outside of work. And interestingly, millennials that were candid about their reason to their employer were 3 times as likely to say that their organizations provided strong mental health support versus those that provide little or no support. So financial prudence was another new category for us this year. And we found that in general, millennials and Gen Zs manage their money pretty responsibly. They've set clear financial goals for the short and long terms. They feel confident about making decisions regarding financial products and services. And 3 in 4 millennials and 2/3 of Gen Zs said that they actively budget their money. So while long-term finances, as we saw earlier, are a top concern of stress, top cause of stress, in the short term, personal savings rates are actually up in many parts of the world, which perhaps gives millennials and Gen Zs a bit of a short-term comfort during these uncertain times. And in fact, the number of respondents who said that they could cope with an unexpected major expense and who had savings equal to at least 3 months of income held steady between November and the May timeframes. So every year we ask millennials and Gen Zs, what are the issues of greatest concern to you? And once again, climate change has emerged as a top critical global issue for millennials and for Gen Zs. Now, what's interesting is that it remained the top concern for Gen Zs, both pre and post-pandemic. And even for millennials, where it was number 1 in November, in May, it dropped, but just barely to second place as healthcare displaced it as the top concern. But I think it's clear that the younger generation's concern for protecting the planet has absolutely remained a constant over the years. And then interestingly, prior to the pandemic, half of respondents said that they believed it was too late to repair the damage caused by climate change. However, when we asked the same question 6 months later during the pandemic, the percentage of respondents believing that we've hit the quote point of no return with respect to the environment dropped by 8 points. So meaning things didn't appear quite as hopeless. I think the positive impact that the pandemic had on the environment in terms of less air, water pollution due to factories being shut, people staying home, not flying on airplanes, etc., that really seems to have given hope that there's still time to act to save our planet. And true to form, in true millennial fashion, millennials and Gen Zs are absolutely putting their values and beliefs into actions to help the planet. And this includes upping their recycling efforts, decreasing their use of single-use plastics,
increasing their use of public transportation, reducing fast fashion purchases, and educating themselves on the environmental aspects of the brands that they consume. And then a number of millennials also are reducing the amount of meat, fish that they consume, and also are becoming vegetarian or vegan. Also true to the younger generation, for many millennials and Gen Zs, the pandemic has reinforced their desire to help drive positive change in their communities and globally, as Michelle mentioned at the beginning of the presentation. Many members of these generations already considered themselves purpose-driven, yet around 3/4 of the survey respondents said that the pandemic has heightened new issues for them and made them even more sympathetic towards the needs of others in their local communities and around the world. And the same proportion of respondents said that the pandemic has inspired them to take positive action to improve their own lives. And 3/4 said that once restrictions are lifted, they plan to take actions to have a positive impact on their communities. And in fact, 7 in 10 said that they had already done so. Respondents were also largely positive towards their employer's response to the COVID-19 crisis. 2/3 said that they were pleased with the actions and the policies that their employers had put into place to support them and their colleagues during the pandemic. They also gave high marks to their employers with respect to their ability to work from home from a technological perspective. And 6 in 10 said that their employers' actions during the pandemic makes them want to stay with them in the long term. However, the view of business in general continues to wane. So in the primary survey in November, just 52% of respondents said business is a force for good, which is down from 76% just 3 years ago and 55% in 2019. And then when we asked the same question in May in the Pulse survey, these numbers declined a further 11 points to 41% for millennials and 9 points to 43% for Gen Zs. So it's clear that business has a lot of work to do in terms of focusing on their societal impact and communicating about that impact, and also for allowing their employees to be involved, to be part of that change. So as I said, it's clear millennials and Gen Zs feel more positive about their own employers than they do in business in general. And in fact, for the first time since asking the question 4 years ago, more millennials want to stay with their employers for 5 or more years than those who want to leave within 2 years. And this is perhaps related to the fact that employers seem to be making headway in addressing the values of younger generations. So millennials who feel that their employers are creating diverse and inclusive work environments inched up 3 percentage points from last year to 71%. Having a positive impact on communities improved 4 points to 69%. And 2/3 of millennials say that their employers are supporting people's development through training and mentorship. Also, it's interesting to note that while still in the 60th percentile, at the bottom, reducing its impact on the environment scored lowest in terms of the things they think their companies are doing well. So I think that's an opportunity for improvement for employers. And then finally, with respect to work, during the pandemic, millennials and Gen Zs seem to appreciate the opportunity and the option to work from home. And in fact, more than 60% said that when the crisis is over, they'd like to be able to work more remotely more frequently. And 69% of millennials and 64% of Gen Zs agreed that having the option to work from home in the future would relieve stress. Nearly as many said that they would prefer to use video conferencing instead of traveling for work, which is a sign that perhaps cloud-enabled technology tools may very well replace or minimize in-person meetings and business travel in the future.
And what's interesting, we just released another piece of thought leadership this past Monday that surveyed 2,000 C-suite executives regarding resilience and surviving and thriving in the age of disruption. And when we asked executives what percentage of the workforce they expected to continue to work from home after the pandemic was over, they said they expected about 32% of their workforces to remain virtual versus just 18% of whom worked from home prior to the pandemic. So millennials and Gen Zs might get their wish there. So in conclusion, our survey has shown that millennials and Gen Zs are committed to creating a better and brighter future on the other side of this crisis. Business leaders can and should work with the younger generations to build a more equitable world together. And some of the activities that we've outlined for employers to consider implementing or ramping up include showing a commitment to making the world a better place for everyone, implementing initiatives to combat climate change, providing more opportunities for employees to become engaged in their communities, ensuring diversity and inclusion across their organizations, and prioritizing employee mental health. So we are at a pivotal point. The world is changing quickly, for better or for worse, and by acting on the feedback that we receive from millennials and Gen Zs, we have an opportunity to really use this moment in time as a chance to reset and create a new normal and a better world. So with that, I will conclude the presentation and very happy to take any questions that you might have. Thank you, Christine. Thank you, Michelle, for sharing all this information with us. Now I would like to ask the questions we received from the audience. The number one question is, Puneet Ranjan, Deloitte Global CEO, as you may know, participated in a panel this week during the World Economic Forum to address mental health. The Millennials survey talks about that too. Do you think that companies will even put the issue of mental health as a top priority, even in a time of economic and business crisis like the one we are experiencing today all over the world? Sure, I'm happy to take that one. Yes, Puneet, as part of his presentation this week with the World Economic Forum, announced the global business collaboration for mental health in the workplace. And Deloitte is proud to be one of today's 7 founding members for that collaboration. And what we've all signed a pledge. That pledge is available publicly, and we're encouraging other businesses, small and large, to join us. But it effectively says that, you know, just like the economic crisis, we are facing a mental health crisis in our world today. And there is much that employers can and should do on this topic. It was important before, but the global health pandemic has really exacerbated this need. And part of what we want to show through this collaboration is how employers can make a difference through communications, through training, through actions that reduce the stigma of mental health. And we think there is a business case, besides just, you know, it being within the values of employers to help take care of each other, of our people. There's a real business case there when you look at the number of kind of lost productive hours due to mental ill health. So we are very confident that many more businesses are going to step up and make this a priority like we have. Okay, perfect. Thank you, Michelle. The second question we have here. So regarding the World Economic Forum, it's been held this week, and Deloitte is launching a study that addresses the issue of resilience for companies. Do you think that new generations will have a different role to help the resilience of organizations throughout this year?
Christine, why don't you start on that one? Sure. I'm sorry, and I don't. Could you repeat the second part of the question? I understood it was around our resilience report that we released at WEF, but I just want to make sure I understand the question. Okay, perfect. So, Christine, do you think that the new generations will have a different role to help the resilience of organizations throughout this year? Yeah. So just to talk quickly about the report, which you mentioned, just to give everyone some background. So this past Monday, as I mentioned during the presentation, we released a report that surveyed 2,000 CXOs across 20 different countries around the world. And what we did with that report was looked at this idea of resilience. And what does it take for companies to survive and thrive in an era of disruption? And what we learned from that survey is that, yes, perhaps the current pandemic that we are in is not going to happen every year, hopefully, but disruption is not going away. You think about things like climate change or like cyber attacks or any other type of disruption that that business might be encountering. More than 60% of CXOs that we surveyed believe that disruption is going to continue to occur. And so that's why it's critical for companies and for the leaders that lead them to think about how they can build their company's resiliency in order to combat, this disruption. So that was just a bit of flavor for the report. But in terms of the new generation, I think absolutely they have a role to play in building this resilience. So what's interesting, we've been doing the survey now for, this will be our 10th anniversary this coming May. And the millennials who we started to survey back 10 years ago are now at the point, they're in their late 30s, and they are actually starting to get into leadership roles in their organizations. A lot of them are now the C-suite that we are surveying in our other reports. And so I think that they will, these values and these beliefs that they have held so dear for the past 10 years, I think will absolutely trickle down as they, obtain these leadership positions. And so I think that it's, critical to think about the fact that, all these things that they've been asking for and believing over the years in terms of the importance of companies having a purpose beyond their bottom line. The importance of them caring about stakeholders, beyond just shareholders. So their employees, their customers, keeping them safe, instilling that trust in them. These are things that these new leaders are going to be, instilling as they take on these leadership roles. So I absolutely think that the new generation has an important role to play in cultivating resilience. Okay, thank you, Christine. So we have here the last question. That is, do you believe that the emergence of topics such as ESG tends to accelerate relations between companies and the new generations as well? I think so. I mean, I think our research has shown over the years how passionate and aware, I guess, first, and then passionate, younger generations are around the challenges that we're having in this world that it's incumbent upon us to solve. And so I think, the topic of ESG, and to me, that means both kind of understanding these environmental, society, governance like issues, having as businesses, as governments, having a strategy and a position behind that, and then also being transparent about the actions that are behind that strategy, the goals that are behind that strategy, and then holding yourselves accountable to achieving what you are saying that you're setting out to do.
I think that is increasingly relevant today. And your other two questions mentioned the World Economic Forum, and I would just highlight that, Deloitte, along with the other big four, has led work on behalf of the World Economic Forum around ESG transparency and reporting. And we've put together a set of standard metrics that we recommend that all businesses report, so we can get to a place where we're getting more consistent about how we are tackling the Sustainable Development Goals and ESG topics in general. Perfect. So we arrived at the last questions. I would leave this moment for you to wrap up and share your conclusions about the topic we just discussed. Thank you for your participation. It's with you, Michelle. All right. Thank you as well. Look, I hope everyone enjoyed the discussion that we've had, the findings that we have shared with you. We invest a lot in global eminence reports like this, and we have to say that this is by far the most popular report that we put together. And I think it's so popular because it speaks to all levels of society in terms of what we're interested in and what our future holds. And I think it's a very inspiring learnings that we get from this in terms of how our younger generations are committed and will continue to hold us accountable for the future that they want to see, as well as, putting their hands up to take an active role. So it's been a pleasure on behalf of me and Christine to share these findings with you. So thank you very much for your time. Uau, uma super aula sobre talentos, gerações e pessoas. Chris e Michelle, muito obrigada pela contribuição de vocês. Muita informação de qualidade, informação relevante para o dia a dia das empresas e de todas as pessoas. E nós não poderíamos deixar de mostrar o recorte da pesquisa Millennial Survey 2020 sobre a realidade brasileira. Afinal de contas, estamos unidos aqui para falar sobre novos caminhos na jornada de transformação do Brasil. Por isso, o Luiz Fernando Barosa, sócio da consultoria em capital humano, porta-voz local dessa pesquisa, vai trazer uma apresentação especialmente pensada para a nossa tarde. Vamos acompanhar que vai ser muito legal. Seja bem-vindo, Barosa. Agora é com você. Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos. Bom, eu vim aqui para trazer para vocês a continuidade do estudo Millennials da Deloitte, agora trazendo um foco especial nos dados do Brasil. Como vocês sabem, a pandemia da Covid-19 causou diversos impactos e mudanças severas no mundo todo e afetou todas as pessoas de todas as gerações. Nessa 9ª edição do nosso estudo, Millennial Survey, a Deloitte buscou entender aí o comportamento das gerações Millennials e da geração Z antes e durante a pandemia. Esse levantamento ele contou com a participação de 18 mil entrevistados em 43 países, incluindo o Brasil. Houve uma pesquisa primária que foi feita em 2019 e uma pesquisa de pulso que foi feita em 2020 durante a pandemia, visando complementar aí as conclusões originais da pesquisa. Esse relatório ele considerou as pessoas nascidas entre 1983 e 94, classificando elas como a geração Millennials, ou geração Y, mas definimos aqui como geração Millennials, e aqueles que nasceram entre 95 e 2003 como a geração Z. O impacto da pandemia atingiu duramente essas duas gerações, né? Mas em meio a essa crise, essas gerações elas de fato demonstraram uma resiliência para perseverar e permanecer comprometidos com as suas crenças e com seus valores. No início da pandemia, isso foi importante para reforçar o desejo de ajudar a impulsionar mudanças positivas nas comunidades em que essas gerações vivem
E no mundo inteiro, por que não, né? Eles esperam o mesmo compromisso das empresas que eles trabalham. A geração Millennials e a geração Z, elas estão esperando não só que um mundo melhor surja, eles querem liderar essa mudança. A imagem que emerge da pesquisa desse ano, ela pode ser complicada, mas ao mesmo tempo ela é promissora. Para esse estudo, a gente se aprofundou em questões como saúde mental, finanças, mudanças climáticas, impacto social e trabalho. As principais descobertas aí sobre esses temas foram: primeiro, enquanto os níveis de estresse diminuíram para a geração Millennials e para a geração Z durante a pandemia, a saúde mental ainda foi considerada um problema crítico. Outro ponto: embora as finanças de longo prazo sejam uma causa de estresse, tanto para Millennials quanto para a geração Z, eles estão demonstrando aí a responsabilidade financeira. A mudança climática também é uma das principais preocupações de jovens no mundo inteiro. E mesmo com o desenrolar da pandemia, isso permaneceu constante. A pandemia ainda trouxe um senso muito forte de responsabilidade individual, de contribuir para a sociedade e para suas comunidades. Na pesquisa ou na perspectiva sobre trabalho, a lealdade ao empregador aumentou para ambas as gerações. Embora haja muitas coisas ainda que os empregadores, que as empresas podem fazer para atrair essas duas gerações. Veremos agora na sequência alguns dados para cada um desses temas específicos e que mostram de fato como pensam os jovens brasileiros e aquilo que mudou no comportamento durante a pandemia. Em relação à saúde mental, por exemplo, o estudo revela como as pessoas brasileiras dessas duas gerações lidaram com a ansiedade e com o estresse num ano tão incomum como foi o de 2020. De acordo com o nosso levantamento, ao final de 2019, 57% dos milênios e 63% das pessoas da geração Z estavam estressados a maior parte do tempo. Esses níveis caíram para 52% e 57% respectivamente, logo depois do início da pandemia. Essa queda no nível de estresse pode ser considerada ou pode ser atribuída aí, ao trabalho remoto e às interações familiares que de fato aumentaram durante esse período. A principal causa de estresse, tanto para millennials quanto para a geração Z, no último ano, era o bem-estar da família. Na pesquisa de pulso, que foi a pesquisa que fizemos durante a pandemia, ou a checagem dos dados que fizemos durante a pandemia, o fator que contribuiu muito para aumentar o estresse continuou sendo o bem-estar e a família para millennials, mas para a geração Z tivemos uma pequena mudança. O fator que mais contribuiu foram as perspectivas de trabalho, o que é bastante interessante, essa preocupação com a possibilidade de perder o seu emprego ou de conseguir um novo trabalho durante a pandemia. Para a maioria dos milênios e da geração Z, o estresse é uma razão legítima para tirar uma folga do trabalho. Já em relação a finanças, os jovens brasileiros, em geral, se sentem mais estressados com a sua situação financeira quando comparados com a média global. E quando perguntamos durante a pandemia se concordavam que sua situação financeira nos próximos 12 meses iria melhorar, a gente viu a confiança dos nossos jovens despencar. Para as questões relacionadas a desafios mundiais, os jovens brasileiros direcionaram as suas preocupações muito a temas locais. O desemprego se tornou a principal preocupação dos millennials e da geração Z no Brasil durante a pesquisa de pulso, aquela que fizemos durante a pandemia. Essa já era a principal preocupação da geração Z na pesquisa principal, logo seguido por crime e segurança pessoal na segunda posição para as duas faixas etárias. Isso difere um pouco da população global, para a qual as mudanças climáticas e a saúde mental e física eram a principal preocupação, muito maior do que aquela expressada no Brasil. Durante a pesquisa de pulso, que reforçando, é aquela pesquisa que realizamos durante a pandemia, quando o tema é meio ambiente, a geração millennial e a geração Z brasileira, eles estavam menos propensos a dizer que atingimos um ponto sem volta para o meio ambiente, quando comparamos com a pesquisa primária ou a principal.
Talvez, né, uma hipótese é devido ao meio ambiente ter respondido positivamente logo no início da pandemia, com menos carros e menos poluição no ambiente. Os jovens brasileiros estão mais otimistas do que a população global de que os esforços para proteger a saúde do planeta teriam sucesso. Quando o tema impacto social, tanto millennials quanto geração Z no Brasil pensam que a sociedade está se tornando menos civilizada. Do ponto de vista de responsabilidade pessoal, os jovens brasileiros, especialmente os millennials, planejam agir para ter um impacto positivo nas suas comunidades. E, finalmente, quando o assunto foi trabalho, houve entre os brasileiros entrevistados uma queda no desejo de deixar os seus empregos e empregadores nos próximos 2 anos, tanto na pesquisa primária quanto na pesquisa de pulso. E ainda houve um aumento desses jovens que desejam permanecer por mais de 5 anos na mesma organização. Para cada questão relacionada ao futuro do trabalho, a geração millennials no Brasil apresentou um viés de mudança maior que os seus colegas de outros países. Vou dar alguns exemplos, né? Eles concordam mais fortemente, por exemplo, que ter a opção de trabalhar em casa alivia o estresse, permite um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e ainda eles gostariam de ter a opção de trabalhar remotamente com mais frequência quando a pandemia terminar. Em todas essas questões, a geração millennials no Brasil apresentou respostas em patamares maiores quando comparados com a geração Z. A pesquisa da Deloitte mapeia os anseios e comportamentos e as crenças dessas duas gerações aí, tanto no mundo quanto no Brasil. O estudo deixou claro que desemprego e situação financeira são os pontos de grande apreensão para as duas faixas etárias no Brasil, devido às mudanças sofridas principalmente no trabalho e na dinâmica familiar. E ainda que os jovens brasileiros estão engajados no impacto social e nas suas comunidades em geral. Em relação à perspectiva econômica e social, no ano de 2019, as duas gerações estavam muito confiantes que a situação financeira iria melhorar. Já em 2020, esse número aí caiu drasticamente, o que refletiu a insegurança e as incertezas que a crise da Covid-19 trouxe para a população e mais especificamente para essas duas gerações. E por fim, convido vocês a acessarem o estudo completo, porque essas conclusões aí sobre os mais variados temas abordados são bastante ricas para a gente entender o comportamento e o que pensam os jovens brasileiros. Espero que esses dados tenham sido relevantes aí para vocês, para o nosso desenvolvimento como pessoas, como organizações e como um país. Por que não? É uma honra participar desse evento. Muito obrigado. E agora é com você, Ana. Muito obrigada, Barosa. Foram explicações e comentários e reflexões muito importantes para que a gente saiba quem são as nossas pessoas, ou pelo menos que nós tenhamos um pouco mais de informação e condição de entender essas gerações que se mesclam e esse futuro do trabalho que se apresenta todos os dias para a gente. Então, para que a gente até amplie esse leque de possibilidades, a gente vai fazer agora o nosso tão esperado painel chamado Nada Será Como Antes, porque de fato não será, pela ótica do conhecimento, da força de trabalho e estrutura organizacional. E eu vou contar com convidados aqui muito especiais, o Barosa continua conosco nessa conversa hoje, e eu chamo para cá o Marcos Oliver, que é o nosso sócio-líder de talent da Deloitte, e o Juliano Marcílio, que é o CHRO do Bradesco. Então, Juliano, Oliver e Fernando Barosa, aqui estamos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde, Ana, um prazer. Prazer a todos. Oi, Ana, muito boa tarde. bom. Obrigado pelo... Muito bom, feliz de estarmos juntos aqui hoje.
Vamos falar um pouco mais sobre pessoas, continuaremos esse tema porque ele é longo, ele é extenso, ele é profundo e ele tem muitas minúcias e muitas nuances, inclusive. E eu queria começar com uma pergunta para a gente esquentar aqui um pouco a nossa conversa, vocês fiquem à vontade para cada um que queira comentar em princípio, que é o seguinte, na visão de cada um de vocês, né, e eu sei que elas podem ser diversas e eis aí a magia da nossa conversa aqui hoje, o futuro que está despontando após os impactos da crise causada pelo Covid, vocês acham que ela é muito diferente daquilo que a gente imaginou há um ano? Porque isso já está quase há um ano, né? E a segunda pergunta dentro dela mesma é, e de que talento o mundo precisa para conduzir essas transformações que estão acontecendo? Quem quiser falar, por favor, fique à vontade e a gente está só começando. Bom, começando só para a gente aquecer, eu acho que esse período que a gente viveu, de grandes aprendizados, inclusive, né, se tem coisas boas que a gente pode tirar desse período, são esses aprendizados, ele, de alguma maneira, ele acelerou aquilo que a gente vem chamando já há algum tempo de futuro do trabalho. Se a gente pensar nas dimensões de futuro do trabalho, a gente tem o trabalho em si, o que é feito, quem faz esse trabalho, né, a força de trabalho, e onde esse trabalho é realizado. E eu acho que nesses três vetores, a gente, durante essa pandemia, conseguiu acelerar bastante. Eu vi as organizações transformarem seus modelos de negócio, entenderem o que era essencial ser feito neste momento, que força de trabalho faria isso, conectando ecossistemas, conectando outros stakeholders para que o trabalho fosse feito. E, obviamente, acho que talvez aquele viés que todo mundo pensa diretamente onde o trabalho é realizado. Que o trabalho virtual, sim, ele é possível, com suas vantagens e desvantagens, mas a gente trouxe algumas quebras de paradigmas muito importantes para esse momento. Muito bom. Alguém quer completar, o Barosa? Olha, o que eu acrescentaria, né, a essas dimensões que o Barosa muito bem coloca, é um aspecto que eu acho que é muito importante daqui para frente. Ele sempre foi, e eu acho que ele ganha uma magnitude muito grande a partir desse desenho, que é também o contexto em que o trabalho é realizado, né? E aí me refiro a toda a questão de cultura da organização, né? Como é que a cultura das organizações vai se colocar para permitir que esses três elementos comentados pelo Barosa fluam com a maior possibilidade possível e façam crescer e trazer competitividade para as organizações. Eu acho que a dimensão de contexto e de cultura vai ocupar um papel ainda mais relevante daqui para frente do que já ocupou no passado. Toda razão. Até porque temos um distanciamento também, né, em relação a onde esses trabalhos estão sendo prestados. Então, a cultura, quando forte, ela também terá um papel, assim como você fala, dessa costura dessas pessoas alinhadas à direção que a empresa quer que elas estejam, né? Oliver, você quer completar com alguma coisa para que a gente siga um pouco mais? Claro, Ana. Bom, na verdade, eu também acredito que as organizações elas vão necessitar de talentos que tenham a resiliência para navegar num mundo que a gente chama do novo mundo bunny, né? Que é um mundo frágil, é um mundo ansioso, onde as relações de causa e consequências não são lineares, né, e incompreensível. E eu acredito que esses talentos, além de resiliência, vão precisar trabalhar bastante, cada vez mais, nas relações humanas, porque acho que o que nós vivemos aqui durante esse período de pandemia foi realmente reforçar as relações humanas no trabalho, entre as equipes, entre colaboradores. Então, acho que são dois grandes aprendizados e que esses novos talentos que vão se ingressar no mercado de trabalho futuramente precisarão ter para dar continuidade aí nas atividades.
Muito me chama a atenção a letra A do mundo Bunny, que é o mundo das pessoas ansiosas, né? E muito bem colocado aqui em relação aos números da própria pesquisa dos millennials e tudo mais. A minha pergunta que fica aqui em relação a esses aprendizados para a gestão de pessoas, quais são esses impactos das questões emocionais desse novo modelo de trabalho, com esse novo comportamento de pessoas em relação aos negócios e às empresas, essa ansiedade que até virou a sigla que representa essa fase que estamos vivendo? Vocês teriam algo para colocar sobre isso? Olha, se a gente... é engraçado, é um movimento que talvez ele não seja de hoje. Se a gente pegar os dados da última pesquisa da Deloitte de Human Capital Trends, é uma pesquisa global, os fatores ou as tendências que foram consideradas mais importantes foram bem-estar e pertencimento. E isso a gente constatou ao final de 2019. Quando nós, em 2020, fizemos uma nova pesquisa com o mercado para confirmar, porque vivíamos uma pandemia, percebemos que essas questões elas só foram, né, de novo, aceleradas, né, elas vieram inclusive com cores mais fortes. Então, a incorporação, né, a partir de uma cultura organizacional, de elementos de bem-estar no trabalho em si, né, não estou falando de um programa de bem-estar, óbvio, né, é ótimo a gente ter flexibilidade, poder ter, por exemplo, uma massagem no nosso ambiente de trabalho, mas não é isso, é a incorporação de um trabalho engajador, né, no design do trabalho em si, e a inclusão do senso de pertencimento na cultura da organização é que podem fazer a diferença nesses momentos, para atenuar, né, nós vimos aí muitos casos de ansiedade aflorarem, não só pelo momento que a gente estava vivendo, mas talvez pela intensidade que esse momento representou, né, olhando para trás agora a gente tem clareza disso, que a gente trabalhou mais do que vinha trabalhando, que teve exposto a mais estresse, a situações de pressão. Então, fundamental que as empresas, né, e as empresas já perceberam isso, caminhem nesse movimento de elevar o bem-estar, elevar o senso de pertencimento no ambiente de trabalho. Uhum. Vocês acham que a questão geracional, ou seja, a inserção dos millennials no mercado de trabalho, em novos postos, novas funções, vocês acham que isso é um alavancador para a questão do bem-estar, para a questão do pertencimento e para todas essas questões emocionais? Como é que vocês veem isso? Olha, Ana, eu queria contar uma história, né, que acho que aconteceu aqui, que é bastante interessante, porque acho que sim, eu acho que a chegada dos millennials começou a provocar novos comportamentos, novas visões, né, uma nova forma de encarar as coisas, mas nós tivemos uma situação aqui na Organização Bradesco muito interessante, e aí eu estou voltando para 2019, antes ainda de falarmos de pandemia, de falarmos de tudo isso. Nós temos vários eventos, né, com a nossa equipe comercial e coisa e tal, e num desses eventos, que era um evento de celebração, a gente colocou um conjunto de palestras como opcionais, para quem quisesse participar do evento poderia participar dessas palestras, né? E teve até uma aposta lá entre a turma que estava organizando o evento, dizendo assim, olha, vai gastar dinheiro à toa, vai colocar essas palestras, ninguém vai querer participar e coisa e tal. Eu falei, não, eu acredito que vamos tentar isso. Tudo bem, se colocar, já até avisei os palestrantes, falei, olha, se vocês chegarem lá e não tiver ninguém para assistir, não tem problema, a gente vai ter 2 ou 3 lá, a gente bate palma e tudo bem. Muito bem. Colocamos uma palestra com 2 profissionais e o tema da palestra era ansiedade e síndrome de burnout. Como reconhecer e como lidar. Estamos falando de 2019. Casa cheia. E olha que essa nossa palestra estava competindo com um jogo de futebol e um churrasco na beira da piscina. Mas encheu. Né? E por que eu acho essa história muito interessante? De novo, a gente estava aí antes da pandemia. Porque esse é um assunto que, se você voltar um pouquinho mais no tempo, ele era mistificado, o tema da ansiedade ele era mistificado dentro das organizações, não se falava sobre isso, não era relevante esse assunto, era até preocupante falar sobre esse assunto. Mas, de repente, talvez tenha sido a chegada dos millennials e a forma como a coisa vem evoluindo,
esse tema se tornou uma preocupação legítima, né? E a partir daquele momento nós criamos uma série de programas aqui, reforçamos outros programas dentro da organização para enfrentar esta questão, entre outros assuntos, da ansiedade, né? Que não é mais um assunto que é proibido falar, não é mais um assunto sobre o qual, né, nós temos que identificar o que está acontecendo. É um assunto que eu acho que tem que ser enfrentado, é um assunto que eu acho que a informação ajuda muito na gestão. Então nós começamos a fazer várias palestras sobre esse assunto e oferecer uma série de reflexões e de temas, e isso tem nos ajudado a construir um clima muito melhor, e acho que talvez uma população muito mais forte dentro da organização. Tanto que nós temos um programa aqui chamado Viva Bem, que já existe há muitos anos e que tem a preocupação de trazer equilíbrio físico, psíquico e emocional para todos os nossos funcionários, e que foi, no ano de 2020, esse talvez tenha sido o tema de maior sucesso, né, dentro de tudo que a gente faz dentro da estrutura de recursos humanos. E nós já havíamos identificado um pouco isso em 2019. Então, acho que o segredo, né, está em entender que esse assunto é um assunto que chegou, que ele tem relevância e que ele precisa ser endereçado e comunicar sobre isso, né? A quantidade de pessoas contando histórias, falando, dando depoimentos sobre esse tipo de situação e encontrando conforto nessas conversas tem ajudado muito na condução desse caminho. Então, de novo, é um problema que eu acho, e aí a geração millennial vem reforçando todos esses assuntos, né? Não tem tema proibido, não tem assunto que a gente não pode falar, não tem alguma coisa que a gente precisa esconder. Não, vamos colocar tudo de maneira muito clara, transparente, tratar e endereçar, porque a gente conversando evolui muito nesse desenho. Exato. Eu tenho completo entendimento, assim como você, sobre esse tema. E o fato de a Deloitte, por exemplo, contar com uma líder global de propósito, né, coisas impensadas há pouquíssimos anos, parece dizer alguma coisa, né, em relação a isso. A gente está com esse tema no mundo inteiro, com uma perspectiva absolutamente urgente de tratamento, de conversa, e assim como você falou, né, de não deixar o assunto fora do tema, né, fora das nossas discussões, está tudo sobre a mesa. Oliver, você gostaria de falar um pouco sobre isso, a questão do senso do propósito, do pertencimento das pessoas em relação às organizações? Claro, Ana. Realmente, como você disse, esse é um tema que vem realmente sendo exponencial nas organizações, a questão do senso de propósito, né? Porque o senso de propósito ele gera um impacto direto nos profissionais da organização, na produtividade e nos negócios, né? O senso de propósito ele cria uma cultura de engajamento coletivo, né? Um senso de pertencimento, de inspiração. As pessoas estão inspiradas a executar a sua atividade, uma vez que elas concordam e aceitam aquele propósito que a organização pretende com as suas atividades. Então, quando as pessoas trabalham por uma causa, né, e elas acreditam que a sua atividade impacta naquela causa, eu acho que isso alavanca ainda mais a questão de, como a gente disse, de questões emocionais. A pessoa entende, as pessoas entendem o propósito da atividade dela e a relação com o que ela causa na organização. E isso gera, quando exponenciado em todos os profissionais de uma organização, ela gera impacto para as pessoas, para os clientes da organização, né, para a sociedade como um todo. Então, realmente é um tema que vem sendo exponencial nas organizações, ter o senso de propósito. Qual é o senso de propósito? O que aquela organização busca, né? Então, acho que isso cria, como eu disse, novamente uma cultura de engajamento. Acho que as pessoas engajadas perseguem o mesmo objetivo da organização. Uhum. Foi muito relevante a gente ter visto aí na pesquisa dos millennials, agora há pouco, o quanto se fala do propósito de fato, das questões de sustentabilidade de uma forma geral, né? E eu queria saber, Barosa, tem alguma diferença substancial que você tenha levantado do que foi apontado nos resultados globais da pesquisa global em relação à pesquisa do Brasil especificamente?
Olha, em geral, os dados eles caminharam muito na mesma direção. Agora, teve uma pergunta interessante que foi exatamente em relação a desafios globais, desafios gerais, né? Quando a gente compara a amostra brasileira, tanto da geração Millennials quanto da geração Z, esse ano a gente incluiu a geração Z nessa pesquisa, né? As principais preocupações aqui giram em torno das coisas locais, como, por exemplo, desemprego, renda e outras questões bastante locais. Quando a gente compara com outras amostras aí ao redor do mundo, essas preocupações vão muito mais em linha das questões de mudança climática, questões políticas, né? Então, essa foi uma grande diferença, mas, em geral, a amostra brasileira está em linha com a amostra global. Eu acho que uma outra questão também está vinculada à preocupação com renda. A amostra brasileira, no pulso que a gente fez durante a pandemia, né, a confiança de ter a renda suficiente aí para honrar seus compromissos, ela baixou bastante. Então, em geral, elas andam parecidas, mas, obviamente, as questões locais têm um impacto grande em relação aos jovens, sejam eles da geração Millennials ou geração Z. Muito bom. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei há muitos anos, de que prioridade é uma palavra sem S. E considerando esse singular da prioridade, na opinião de vocês, né, que tratam de pessoas em grande número todos os dias, eu queria saber qual é a prioridade que vocês acham que a gente precisa ter nas nossas empresas para preparar os nossos talentos, para que eles possam lidar com as organizações nessa questão da pós-pandemia, porque daqui a pouco a gente vai estar num cenário pós, a gente ainda vive um cenário de pandemia, logo mais é pós, e qual seria essa característica, essa competência, ou seja lá, habilidade, seja lá o nome que vocês quiserem dar? Olha, Ana, se eu puder começar a reflexão aqui, aí conectando algumas das coisas que a gente vem falando, nessa questão do propósito, esse desafio dos millennials e a forma como você colocou essa pergunta, só para dar um pouco de contexto adicional, né? Na minha visão, eu acho que a gente começou falando aqui de que tudo se acelerou e que a gente está vivendo agora um cenário que talvez fosse acontecer daqui a 5, 10 anos com plenitude, a gente está vendo ele acontecer agora. E o que esse cenário está pedindo, na minha visão, né, é agilidade. Né? As empresas vão precisar ter agilidade, vão precisar entender necessidades de clientes, vão precisar entender movimentos de concorrentes, vão precisar enxergar de maneira diferente, né, mercados, clientes, concorrentes e coisa e tal, e ter muita agilidade para conseguir se sustentar na posição em que estão e, eventualmente, até crescer nos mercados em que competem. Então, eu acho que agilidade vai ser o nome do jogo. E quando a gente olha para essas informações, né, que foram trazidas pela pesquisa, e a gente vê que em todo lugar do mundo os jovens estão falando de propósito, 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 eu diria que as empresas que estão preocupadas em criar agilidade e atrair as pessoas certas por propósito têm que ter como prioridade o trabalho na sua cultura. Eu acho que pela primeira vez na história da administração, a cultura pode ser desenhada, a cultura pode ser pensada, arquitetada e construída, né, através do posicionamento dos líderes, através do uso das ferramentas de comunicação, de redes sociais internas da organização, né, os ritos e costumes da organização precisam ser revisitados, todos eles à luz daquilo que a organização entende que vai ser o seu diferencial competitivo, buscando agilidade. Então, a prioridade para mim é construir esta cultura que atraia e mantenha o tipo de talento que a empresa vai precisar para conseguir competir e continuar crescendo nesse mundo muito mais ágil do que o que a gente viveu até aqui. Isso tem que se dar de maneira consciente, né? Eu não acho que a gente pode simplesmente deixar que as coisas evoluam sem ter um cuidado e um olhar específico para isso, porque as pessoas estão indo procurar propósito e elas vão procurar propósitos que se alinhem aos dela.
né? Uma simples declaração genérica de propósito pode até dar certo no começo, mas não se sustenta. Eu acho que não vai se sustentar, né? Então, a prioridade para mim é pensar sobre a cultura necessária para o sucesso da organização e como é que a gente trabalha para fomentá-la e demonstrá-la nas atitudes da organização no dia a dia. É um belíssimo desafio em que eu acho que a estrutura de recursos humanos vai acabar cumprindo um papel muito relevante e mais estratégico do que jamais teve na história da administração. Pelo menos essa é a minha forma de ver. Excelente. Oliver ou Barosa, vocês querem completar com a visão de vocês da prioridade? Eu concordo com o Juliano. Realmente, um senso de pertencimento sem um plano de execução de ações que sustentem esse senso de propósito, pertencimento, realmente fica difícil você sustentar isso no médio e longo prazo. O que eu entendo que é uma prioridade, e desde o início da pandemia, aqui na Deloitte, eu venho conversando com toda a liderança, que é algo que nós já temos que pensar, já estávamos pensando e aceleramos bastante isso, mas é algo perene, é como nós treinamos novos talentos, desenvolvemos profissionais, disseminamos conhecimento num ambiente mais distante, num ambiente mais remoto, né? Quais são as plataformas que devemos usar hoje para desenvolver pessoas, né? Nós contamos, por exemplo, com o uso de inteligência artificial para fazer curadoria de conhecimento, customização de conteúdo para as nossas pessoas. Era algo que, há 2 anos atrás, a gente não conseguia imaginar como fazer isso, a não ser em formatos, muitas vezes, presenciais, ou em formatos tradicionais de e-learning. Eu acho que novas formas de disseminar conhecimento, desenvolver pessoas também são essenciais para que as organizações tenham seus talentos, né, engajem seus talentos para se desenvolverem e continuarem buscando os seus objetivos. Acho que esse é um grande desafio também para a área de RH, mas também para a área de negócios, porque os negócios precisam auxiliar na criação de conteúdos para que as pessoas possam se desenvolver nas organizações. Considerando... Claro. Só para aproveitar o gancho que o Oliver colocou muito bem, né, de toda essa questão de novos modelos de aprendizagem, juntando com as coisas que o Juliano falou, também bastante importantes. Se a gente olhar do ponto de vista individual do profissional, das pessoas, e muito vem se falando aí sobre as habilidades do futuro, o que é necessário para as pessoas, né, que direção tem que ir. O Oliver usou uma palavra lá, resiliência, e eu acho que essa resiliência tem muito a ver com essa capacidade de aprender. Então, os novos perfis, mais do que olhar para um currículo do passado, olhar para aquilo que a pessoa já fez, a gente tem que começar a olhar também para potencial e tudo aquilo que a pessoa é capaz de desenvolver no futuro a partir da sua capacidade de aprendizagem. Essa, de fato, é a habilidade do futuro. Porque, de novo, né, a questão da agilidade, que vai vir, as organizações precisam ser ágeis, centradas no cliente, e tudo isso muda muito rápido. Então, se tem do ponto de vista individual uma habilidade que é prioridade, é essa questão de a capacidade de aprender. É o aprender a aprender, né? As organizações, óbvio, elas estão evoluindo, né? Em curadoria, em disponibilização de conteúdo, em mais tecnologia que vai suportar todo esse processo. Mas do ponto de vista individual, eu incluiria essa questão. Muito bom. E considerando que temos a necessidade de desaprender, né, de fato, tem essa questão de termos agilidade, ao mesmo tempo de desaprendermos coisas, porque somos uma folha em branco todos os dias para que coisas novas prosperem e tenham seus lugares. Temos um conhecimento aí, conteúdo e formatos e tecnologias para que possamos costurar tudo isso dentro do profissional. E a minha pergunta é, estamos mais criativos por conta da crise? O que vocês acham? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que estamos mais criativos. Eu acho que precisamos estar mais criativos, né? Uma das palavras importantes que eu tenho falado muito aqui no dia a dia, né, é a necessidade constante de nós humanizarmos a organização. É curioso a gente usar esse termo, né, mas é o que melhor descreve o que eu acho que a gente tem que perseguir, porque tudo isso que está vindo, né, do ponto de vista de inteligência artificial,
de gestão, de robotização e coisa e tal, isso vai ocupar o espaço e vai fazer muito do trabalho, né, que precisa ser feito. Restando, então, para o funcionário, né, para a funcionária, fazer o trabalho que a inteligência artificial e a robotização não vai conseguir fazer, né? Isso, para mim, está inerentemente ligado à criatividade e à capacidade de se relacionar com outros seres humanos, que também são temas aí pelos quais o Barosa e o Oliver já passaram, né, já comentaram. Eu acho que a gente não tem outra escapatória senão fazermos aflorar a criatividade inerente do ser humano. Como a gente faz isso? Essa é a minha grande pergunta, né? Como fazer as nossas empresas serem locais prósperos e férteis para que as pessoas se manifestem de fato da forma como elas querem ser? Acho que esse é um grande desafio sobre sermos inovadores, sobre sermos criativos, sobre sermos genuínos. Alguma dica de vocês para as empresas que querem levar a gestão para esse caminho mais de verdade, mais walk the talk, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem falado aqui desde o início da nossa conversa? Eu vou arriscar mais uma aqui. Não, vai lá. Não, por favor. Eu falo que é um retorno à questão do pertencimento para mim, Ana. E a gente tem uma definição de pertencimento que é muito interessante, que ela caminha primeiro pela questão do conforto, e conforto é a possibilidade de ser quem você de fato é no ambiente de trabalho. Esse é o pilar do pertencimento. Então para mim, tudo começa por aí. Se você tiver a possibilidade de fato de ser quem você é, você vai estar produzindo ao máximo do seu potencial. A segunda questão é a questão da conexão, a conexão com os times, a conexão com as pessoas, a conexão com o propósito. Você de fato está conectado, o Oliver já comentou sobre isso, a questão do engajamento naquele propósito, ou mesmo a outras pessoas. E acho que o pilar final de pertencimento, para mim, é a contribuição, talvez o mais difícil, talvez onde as empresas têm que mais caminhar. Modelos de trabalho que permitam as contribuições individuais, que permitam que as pessoas avancem, que criem, que exerçam sua criatividade. Eu acho que tudo isso junto, é o que eu traduzo, pelo menos, como essa questão do pertencimento. Muito bom. O que eu ia colocar, né, que eu acho que é o segredo do sucesso para conseguir fazer tudo isso, e que eu acho que é um desafio que vem sendo enfrentado pelas empresas com maior ou menor ênfase nos últimos tempos, mas que precisa ser percebido pelo seu potencial, é a diversidade, né? Eu acho que as empresas têm que abraçar a diversidade e entender o potencial da diversidade sobre todos os seus aspectos, né? Quando o Barosa comenta sobre a possibilidade de cada um ser quem é e fazer a contribuição da melhor forma que pode contribuir, a essência de tudo isso é a diversidade, né? Pessoas que têm históricos diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que têm perspectivas diferentes, pensando sobre um mesmo assunto e oferecendo contribuições complementares que podem fazer com que essa colaboração produza o melhor resultado possível, né? Então, para mim, um dos principais pontos de atenção para esse assunto é que as empresas percebam, abracem e construam, incentivem dentro dos seus quadros e da sua cultura os conceitos de diversidade. Vocês acham que seremos mais competitivos e mais inovadores com times mais diversos e mais inclusivos? E por quê? Olha, eu acho que se não tiver um time diverso e inclusivo, não vai nem conseguir competir. Então, para mim é bem sério esse assunto. Já foi exposto também, acho que o Altair Rossato, nosso CEO, em diversos fóruns também já apresentou isso. É uma condição de negócio, né? Ser diverso, ser inclusivo é uma condição de negócio. É você permitir que a companhia receba todos os talentos e dê o mesmo tratamento a todos, né? A todas as ideias, a todas as criações de todos os profissionais que a companhia possui. Então, realmente, acho que isso é muito do tom da liderança, né? Isso é tom. A gente falou walk the talk, tone of the talk, ou seja, a liderança dar o tom da inclusão
e da diversidade, para acolher e receber esses talentos nas organizações. Eu queria voltar um pouco para os millennials, até porque a pesquisa tem muitas curiosidades ainda para a gente falar, e eu não sei o quanto a gente vai conseguir, mas essa geração dos millennials, na opinião de vocês, e considerando uma epidemia, né, que vivemos globalmente, vocês acham que essa geração em específico, ela acumulou experiências relevantes, né, para essa geração, e o quanto esses millennials se tornaram pessoas ou profissionais melhores, na opinião de vocês, em função de todas essas experiências diferentes que tivemos nos últimos quase 12 meses? Acho que sim, Ana. Então, a gente está falando de millennials hoje, já estão nas posições de liderança em grande parte das organizações. E como qualquer outra geração, houve um amadurecimento, né? Dessa geração. Se você pegar o histórico dessa nossa publicação de pesquisa milênios, é muito nítido isso, né? Alguns comportamentos, obviamente, eles foram sendo atenuados, né? Quando é uma geração mais nova, isso vem de uma maneira um pouco mais forte, mais exacerbada. Alguns, né? Aquela questão dos milênios abraçarem um propósito, de fato, criarem quase que um novo contrato social entre empresas, né, e força de trabalho, porque estavam lá, porque estava alinhado com o seu propósito. À medida que essa geração evolui, vai subindo na estrutura organizacional, do ponto de vista pessoal, vai criando responsabilidades, né, como família, responsabilidades financeiras, esse comportamento, de fato, também é atenuado. Então, eu acho que essa geração, ela passou por muitos desafios, desde crises econômicas globais até essa pandemia, onde eles já estavam em posições de liderança. Então, de fato, eu acho que é uma geração que experimentou toda essa revolução da tecnologia 24/7, o tsunami de dados, né? Dados por todos os lugares. A gente passou por uma revolução. Uhum. Então, essa é uma geração que ela teve que aprender rápido, aprender num ambiente de complexidade, onde as relações, como bem o Oliver disse, as relações de causa e efeito não são lineares. Então, acho que é uma geração que vem com muitos aprendizados e está respondendo. Eu acredito muito que essa nova liderança ela tem o perfil, as capacidades para responder ao mundo de hoje. Uhum. Muito bom. A gente está falando de grandes empresas aqui, Bradesco, uma delas, representada aqui na pessoa do Juliano nesse momento, e não somente em relação ao Bradesco, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a nossa responsabilidade, ou seja, grandes, médias e também pequenas empresas que são responsáveis pela continuidade, pela competitividade do país, né? Como vocês acham que nós somos, já que somos responsáveis por esses talentos, como nós podemos contribuir para que o país, de fato, seja mais competitivo, tenha pessoas de mais performance, se é que é uma palavra que eu posso usar aqui agora, para que a gente, de fato, possa avançar depois da pandemia, né, num cenário de pós-pandemia com uma força de trabalho mais forte. O que é que vocês acham que nós podemos fazer nas nossas empresas para isso? Olha, eu acho que a gente tem que começar por fazer tudo isso que a gente vem discutindo aqui desde o começo desse painel, né? Acho que ao fazermos isso já estaremos criando o ambiente para que isso floresça. O que eu talvez acrescentaria a tudo aquilo que a gente falou à luz dessa tua pergunta, Ana, é subir a régua. Eu acho que a gente tem que subir a régua, né? Nós não podemos permitir um nivelamento por baixo. E, obviamente, que quando a gente sobe a régua, a gente tem que oferecer as condições para que as pessoas cheguem lá e para que possam aprender. Né? A turma hoje está muito mais acostumada a lidar com um volume gigantesco de informações, triar informações, aprender constantemente, coisa e tal. E o que vai ser necessário daqui para frente é
que esse desenvolvimento aconteça para o lado que a gente comentou, da criatividade, da interação entre seres humanos, de ganhar agilidade nas organizações e coisa e tal. Então, para mim, a principal contribuição das pequenas, grandes e médias empresas, além, obviamente, né, de entregarem ótimos produtos e serviços à luz daquilo que os clientes querem, porque daí cumprem a sua função social, é subir a régua. Né, subir a régua e demonstrar que o ser humano tem uma capacidade gigantesca e que a gente pode ir muito mais longe, tem muito mais condição de evoluir, amparar, né, as pessoas para que elas possam, ao perceber essa mensagem de régua mais alta, encontrarem caminhos para chegar lá, e esse, para mim, é o ponto principal. Né? Acho que, além de cumprirem o seu papel social, através da entrega de produtos e serviços de ótima qualidade para a sociedade, subir a régua. Uhum. Ana, eu concordo com o Juliano, eu só acrescento um fator do desenvolvimento das pessoas e dos milênios. Né? E o desenvolvimento deles não só interno junto dentro das organizações, mas também uma ação das organizações junto ao mundo acadêmico, né? Que traz esses milênios, que traz os profissionais para o mercado de trabalho. Né? E como que as organizações podem interagir com as universidades para ampliar o leque de desenvolvimento desses jovens profissionais que ingressam no mercado de trabalho. Eu acho que é uma parceria bastante interessante junto às universidades, permitem que tenhamos profissionais mais qualificados, melhor preparados, como o Juliano disse, uma barra mais elevada, mas que as organizações permitam que essas oportunidades atinjam todos os jovens. Uhum. Não, eu vou na mesma linha e até um pouco além, né? Hoje a sociedade, ela olha para as empresas com uma perspectiva diferente. Se a gente olhar para alguns índices de confiança em instituições, as pessoas hoje confiam mais nas empresas do que nos governos quando a questão é fazer a coisa certa. E eu acho que sim, existe essa responsabilidade da educação, da inserção, né, num ambiente competitivo de trabalho, e por que não a nossa influência como mundo corporativo nas políticas públicas, né? Nós, do mundo corporativo, das grandes organizações, temos que sim que se envolver no debate, se envolver nas discussões para aumentar a nossa competitividade como país. E só um ponto a mais nessa linha, né? Se você olhar para como o mercado vem avaliando as empresas, o crescimento do assunto ASG, né, do ambiente, sustentabilidade e governança, vem ganhando uma relevância muito grande, muito maior. Essa preocupação de que as empresas estão lá para cumprir um papel social enorme, né, que passa por entregar produtos e serviços de alta qualidade, mas que esses produtos e serviços de alta qualidade, até para poderem ser chamados de alta qualidade, precisam respeitar o ambiente, precisam respeitar a sustentabilidade, e com essa dimensão de subir a barra, mas oferecer o caminho, né? Como a gente dizia antigamente, fazer o pezinho para que as pessoas possam se aproveitar dessas oportunidades e chegar lá. Uhum. A gente sabe que não vai conseguir fazer nada sozinho, e eis a razão pela qual fazemos as nossas alianças, a razão pela qual também nos juntamos entre empresas, entre políticas e governo, seja público, seja privado, porque se temos um único objetivo, e esse objetivo é chegarmos lá juntos com um país mais competitivo, com um país mais forte, né, que tenha mais condições de sair de uma crise com melhor performance, aqui estamos nós. Mas eu gostaria agora de entrar um pouco numa pergunta, já que a gente fala de SU, a gente fala de Deloitte, a gente fala de tecnologia, de resultados exponenciais, de negócios e aqui pessoas, e eu queria saber de você, Oliver, Barosa e Juliano, vocês pessoas físicas que são representando empresas grandes e importantes, com um grande número de pessoas dentro de cada uma delas, o que você está fazendo de extraordinário, qual a sua contribuição extraordinária para que o país também saia dessa crise com um contingente de pessoas melhores, já que vocês trabalham
com a área de pessoas? Quem quer falar e quem pode falar sobre isso? Olha, eu posso começar. Eu não sei se eu julgaria extraordinário, né? Eu sei que o empenho é extraordinário, né? O empenho em fazer o que a gente vem fazendo é extraordinário, mas o ano de 2020 e o começo de 2021 não tem sido diferente, né? Nos fez gastar muita energia e dedicar muito esforço a cuidar das pessoas, né? A garantir que as pessoas estivessem se sentindo confortáveis, amparadas e equilibradas para poderem fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, mantendo né, com os pés aqui no presente, mas um olhar para o futuro, como diz o nosso presidente Trabuco, pensando em como é que a gente garante a longevidade da organização através das pessoas, né? Então, muita da nossa energia tem sido nesse sentido. O empenho nisto, eu tenho certeza que tem sido extraordinário. Essa questão de humanizar as empresas, de garantir que as pessoas que estão aqui estejam se sentindo bem, que encontrem aqui propósito, que encontrem aqui o ambiente adequado para o seu desenvolvimento, que se sintam estimuladas e percebam que a barra está subindo, né, que tem oportunidade de crescer, mas que se ficar parado não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, nesse sentido do amparo, do estímulo e de criar um ambiente ideal para que as pessoas consigam crescer e se desenvolver, é onde eu tenho concentrado a maior parte da minha energia. Com um empenho certamente extraordinário, o resultado acho que depois será julgado pelo futuro e pela forma como a gente conseguir evoluir nesse desenho, né? Muito bom, muito obrigada. Bom, Ana, eu concordo plenamente com o Juliano. Acho que o empenho das áreas de RH, da área de talent, das organizações foi altamente demandado em 2020, mas com um foco, né? Um foco de cuidar das pessoas, cuidar da saúde física e da saúde mental das pessoas, para que elas estivessem em condições de executar suas atividades profissionais. Afinal de contas, há compromissos com clientes que estavam assumidos, que precisavam ser entregues, mas um olhar essas entregas foram feitas com um olhar muito mais humano, né, e não só com o projeto que foi entregue. Acho que com um olhar humano, com empatia, sabendo ouvir bastante os membros das equipes, de como eles estavam se sentindo, passando por eventuais dificuldades. Mas eu acho que a área de talent e RH, ela contribuiu bastante para isso. Eu acho que aprendeu muito também. Não acho que não é só feito de acertos, né? Eu acho que o ano 2020 foi feito de erros e acertos. Espero que mais acertos do que erros, como o Juliano falou. Acho que o futuro nos mostrará. Mas eu acho que coloca a área de RH, como o Juliano também disse no início, numa posição muito mais estratégica do que eventualmente ela era até vista antes. E eu acho que esse é o legado que todos os gestores de RH e talent querem certamente deixar, né? Que o RH continue sendo estratégico no acolhimento de talentos, no desenvolvimento de talentos e oferecer oportunidades de desenvolvimento e de carreira para todos os seus profissionais. Muito bom, muito obrigada. Bom, na minha perspectiva, né, eu acho que tem a primeira como líder de pessoas, né, como sócio de uma área de consultoria, realmente é criar esse ambiente interno. Eu acho que é uma das missões, é muito importante. Acho que ela foi, de novo, colocada à prova nesse momento de pandemia, com toda a questão de criar esse ambiente propício para que as pessoas produzissem num momento bastante difícil para todo mundo, né? E depois, como consultor, né, no mercado, tem essa responsabilidade quase que de evangelização aí dos nossos clientes, de mostrar de novo esse papel como o Oliver e o Juliano falaram, do protagonismo da área de recursos humanos nessa transformação. Eu acho que é muito importante que as áreas, que os líderes de recursos humanos tenham essa perspectiva da importância deles nesse momento e do protagonismo
que eles têm, e, obviamente, aos líderes de negócio, a importância, né, de todas essas questões que a gente debateu aqui, que não se tratam apenas de questões de recursos humanos, mas sim de questões de negócio, porque elas estão intimamente ligadas a retorno, a resultado. Então, acho que é uma missão importante também. Muito bom, muito obrigada. Então, temos aqui palavras preciosas, como o empenho, o olhar humano e a criação do ambiente que propicie todo o florescer dessas pessoas que representam os nossos negócios. Elas não somente representam as nossas empresas. Eu quero agradecer a vocês três pela contribuição. É um tema que não acaba aqui, não se extingue nunca. A gente tem pessoas em todos os lugares, ainda bem. Somos complexos, ainda bem. Temos desafios para todo sempre, então também ainda bem. Muito obrigada pela conversa de agora. E a gente segue com a nossa programação para logo mais. Um beijo bem grande para vocês e que continuem os seus caminhos que estão prósperos e estão ajudando o nosso país a crescer. Muito obrigada e um beijo. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos. Um painel que eu queria que não tivesse acabado tão cedo, na verdade. Para mim foi uma tarde muito especial. Eu espero que para vocês também. Eu espero que, de fato, você tenha gostado, porque é o impacto da carreira de cada um de nós que gera uma força única de transformação para conseguirmos ser mais competitivos e nos desenvolvermos como nação e como país. E eu já aproveito para dizer que, se você quiser saber mais sobre o tema ou acessar a pesquisa que apresentamos, a Millennial Survey 2020, entre no nosso site, fale com as nossas pessoas, porque nós estamos à disposição. O nosso propósito na Deloitte é provocar impactos positivos e estamos prontos para falar e trabalhar nessa missão. O nosso próximo encontro sobre o Brasil na sua jornada de transformação vai acontecer logo no mês que vem, no dia 10 de fevereiro. Marca aí na sua agenda. E eu queria agora finalizar esse evento desejando que esse ano de 2021 seja um ano de muita esperança, muita saúde e muito desenvolvimento para cada um de nós. Eu tenho certeza que nós vamos fazer de 2021 juntos um ano de oportunidades e de evolução. Muito obrigada por estar conosco até aqui e até o próximo evento no mês que vem. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.